Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bom, como prometido, né, nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma explicação do que eu espero de vocês no que se refere ao trabalho 1, tá? Então aqui está o enunciado do trabalho, uma folha, ok? Já está anexado aí no sistema para vocês baixarem. E o que está sendo cobrado aqui? Bom, nesse primeiro tópico aqui de metodologia, eu estou querendo aqui ver se vocês pegaram a ideia dos métodos, enfim, da construção metodológica desses métodos. Então aqui primeiro tem um VOF clássico, tá? Justificando as incorretas, por gentileza. E na número 2, estou pedindo simplesmente para vocês me explicarem quais são as diferenças entre esses 4 métodos, né? Lembrem-se que a gente viu que cada método tinha um processo de atualização das nossas aproximações que eram diferentes, mas era baseado em quê? Qual que era a ideia desse método, tá? Então, isso tudo para eu ver se vocês pegaram a ideia. Eu acho que para mim isso já é suficiente, a ideia da construção de cada um desses métodos, tá bom? E aí, após isso, na sequência, a gente entra em 2 casos reais para a gente jogar lá no VCN. Então, o primeiro caso aqui é do saltador de bang jump, que não é novidade, né? Eu já introduzi esse caso aqui como motivação para vocês na primeira aula de raízes de equações, então agora vocês vão replicar, mas colocando lá no VCN, ok? Então, a ideia aqui desses 2 casos reais, gente, é vocês fazerem exatamente o que eu fiz com a situação da velocidade para cima do foguete, nas aulas que eu dei de raiz de equações, lembra? A gente foi sempre no VCN jogando esse caso, e no final o que eu fiz? Uma tabela comparando todos os 4 métodos? Então é isso, eu quero uma tabela com vocês aplicando os 4 métodos para esse problema do saltador de bang jump, uma tabela com os chutes iniciais, para cada método, né, que você usou, dos 4. Esse chute inicial, gente, obtenha ele graficamente, faça uma inspeção, tá? O método intervalar precisa de um intervalo, os métodos abertos precisa de chutes soltos. Vocês podem se basear mais ou menos no que eu fiz, no caso da velocidade para cima de um foguete, mas não vou exigir tanta coisa com esse chute inicial, não. Só quero que vocês façam uma inspeção gráfica mesmo. Depois me falam o número de iterações que precisou para atingir o critério de parada, que está aqui marcado, tá? Sublinhado, que é o mesmo que a gente utilizou lá no caso dos foguetes, a estimativa da massa desse saltador, né? E o erro obtido. Lembrando que aqui era aquele problema, né? Qual que era a massa do saltador, tal que quando ele atingir 36 metros por segundo após 4 segundos de queda livre, ele tem aí uma chance alta de sofrer uma lesão nas suas vértebras. No caso aqui do método de Newton, pessoal, eu estou reforçando aqui, ó, a derivada da função, que já é feia, ela é duplamente mais feia. Então, para evitar problemas que eu sei que vocês vão ter com essa derivada, eu já vou colocar a fórmula dela para vocês colocarem direto lá no VCN, ok? Já vou colocar escrita direitinho em linguagem de VCN para vocês já jogarem, tá bom? Então, vocês vão ter o trabalho de implementar essa função apenas e, claro, brincar aqui com cada um dos 4 métodos e no método de Newton vocês já vão ter a derivada disponível, ok? Uma dica para vocês, a gente já havia visto na primeira aula a inspeção gráfica, né, desse problema. Então a gente já viu mais ou menos onde é que era a raiz, quanto que tinha que dar essa massa. Então quando vocês fizerem, vocês já vão poder conferir mais ou menos se vocês acertaram ou não essa questão. Já o problema aqui de baixo já é um desafio, então a gente vai lá para a fricção de tubos, que é um novo contexto, novas constantes, mais uma fórmula estranha, né? E então todo cuidado aqui na hora de substituir, enfim. E a mesma ideia, fazer de novo os 4 métodos, o método de Newton vocês vão ter a derivada disponível, montar uma tabelinha para mim, e discutir os resultados, assim como no de cima. E aí, qual que foi o método mais rápido? Por que talvez ele tenha sido mais rápido? E qual que foi que deu o menor erro, por exemplo? Esse tipo de discussão, tá bom? Atentos a essas frases em negritos, muitas das vezes são dicas que eu quero reforçar para vocês. E, pessoal, é isso. Parece grande por causa desses textões aqui, principalmente dos casos reais, gente, mas lembrem-se que eu falei que o maior trabalho deste trabalho vai ser jogar essa função no VCN. Depois que vocês jogarem essa função no VCN, é só brincar com os métodos, olhar o chute inicial, enfim, a precisão, e aí a coisa é bem mais direta. Então, cuidado com os parênteses, cuidado com as multiplicações, com as divisões, as funções, tá? Tem um anexo lá no sistema, acho que na primeira semana nossa de aula, com as funções que o VCN suporta, ok?
Então, bastante cuidado na hora de jogar essas funções lá no VCN. E antes de me mandar e-mail, confiram muito se está correta a função, porque certamente esse pode ser o problema, ok? Então é isso. Em termos de submissão, gente, é um trabalho por dupla, né? Como eu falei, no máximo por dupla. Eu vou estar olhando trabalho por trabalho, ok? Por favor, não copiem um dos outros, vocês vão ter uma semana inteira para pensar nesse trabalho. É bacana brincar lá com o VCN, esses casos reais, ver a coisa palpável, né, para uma aplicação prática. Então se esforcem, sejam objetivos, no máximo 2 páginas, vocês conseguem responder isso daqui tudo, não precisa ficar escrevendo muita coisa, escaneiam, confiram, por favor, a foto, a imagem que vocês escanearam, ver se está legível, e submetem para mim um por dupla, tá bom? Eu vou corrigindo aí na medida do possível e no final, quando acabar o prazo, eu solto lá um gabarito para vocês terem uma ideia do que eu esperaria em termos de resposta, tá bom? Então é isso. Acho que deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Qualquer coisa, se eu esquecer aqui nesse vídeo, eu coloco lá como texto no tópico. Então, fiquem avisados, está aí o trabalho 1, tá? Já está no sistema. E já eu vou colocar a tarefa lá para vocês, quem já for fazendo, já me submeter um trabalho por dupla, ok? Então, até mais.